Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, eu tô aqui, mexendo aqui no YouTube, aí me aparece aqui nos vídeos, como é que fala? Nos vídeos recomendados, que aparece aqui do lado, Jesus é o Filho de Deus, não Deus, né? Aí, minha gente. Aí eu vejo um negócio desse, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu dou risada, entendeu? Porque dizer isso, Jesus é o Filho de Deus, não Deus, tá? É de uma falta de conhecimento, gente. É o mesmo que dizer que você quer 6 e não meia dúzia, tá? É diferente, né? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, né? Então você vê, gente, os testemunhos de Jeová são pseudo-intelectuais, Eles ficam fazendo pose de intelectual, de que sabe das coisas, Mas não sabe nada, entendeu? Você vê aqui nesse vídeo aqui, esse aqui é o querubim, Querubim. Ele fala aqui, Jesus não é o próprio Deus, ele fala assim, a Trindade não existe na Bíblia, Jesus não é o próprio Deus, Mas, meu Deus do céu, é claro que Jesus não é o próprio Deus, tá? Por quê? Porque quando a gente fala que Jesus é o próprio Deus, a gente está dizendo que Jesus é o Pai. E não é isso que a doutrina da Trindade ensina. Então, a pessoa que combate a doutrina da Trindade sem saber o que é Trindade. Ou seja, não está combatendo a doutrina da Trindade, está combatendo não sei o quê, tá? Jesus não é o Pai, quando fala assim, Jesus é o próprio Deus, você está querendo dizer que Jesus é o Pai. É lógico que Jesus não é o Pai, Jesus é outra pessoa, tá? Mas Jesus é Deus, Ele tem a mesma natureza que o Pai, tá? É só você pegar lá João, tantos versículos, Você pega lá 1 João 5:20, lá diz que Jesus é o Deus verdadeiro e a vida eterna, 1 João 1:1 diz que Jesus é Deus, João 1:18 diz que Jesus é o Deus Filho único, Então ele não é o próprio Deus, ou seja, ele não é o Pai, Então, pra você ver, A pessoa não conhece o pensamento judaico, tá? Então gente, a gente tem a nossa Bíblia em português, Então, para a pessoa conhecer aquilo que é necessário para a salvação dela, colocar em prática aquilo que Deus quer na vida dela, tá? Ela lendo apenas a Bíblia em português, isso vai ser suficiente, Deus é justo, Deus não vai exigir que a pessoa faça um curso de teologia, que a pessoa aprenda hebraico, que a pessoa saiba a cultura judaica para obter a salvação, Mas, gente, para a gente discutir assuntos mais complexos, como, por exemplo, trindade, você tem que conhecer a cultura judaica, você tem que conhecer hebraico, grego, Aí o sujeito me vem e me faz uma afirmação dessa: Jesus é o Filho de Deus, não Deus. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, tá? Ou seja, a pessoa não entende dentro da cultura judaica, dentro do pensamento oriental, o que significa ser filho de alguém, Não sabe disso aí, tá? Mas a própria Bíblia ensina, tá? Bom, primeiro vamos ver então o que significa ser filho de alguém, na cultura judaica. Olha, então não sou eu que estou falando essas coisas, Ó, esse aqui é o livro, The Eternal Sonship of Christ, página 116, Quem está falando isso aqui, ó, acho que fala Lorraine, Lorraine Boetner, teólogo respeitado, tá? Na linguagem teológica, os termos pai e filho
carregam com eles não as nossas ideias ocidentais, tá? As ideias aqui do Brasil, aqui do Ocidente, né? Não as nossas ideias ocidentais, de, por um lado, procedência do ser e superioridade, e, do outro lado, subordinação e dependência. Mas sim a ideia, né, a ideia semítica e oriental de semelhança ou igualdade, tá? Semelhança ou igualdade, tá? Semelhança ou igualdade de natureza e igualdade do ser. Ou seja, quando fala que Jesus é o Filho de Deus, quer dizer que ele é igual a Deus, igual, tá? Igual, eterno, tá? Criador, onipotente, onipresente, onisciente, tá? É isso, meu Deus do céu. E qualquer teólogo sabe isso. Qualquer teólogo de esquina sabe isso. Que você não pode interpretar a Bíblia com sua mente oriental, mas você tem que ver o que as palavras significam no conceito semítico oriental. Dentro da cultura judaica, o que essa palavra significa? Mas qualquer teólogo de esquina sabe disso aí. Tá? Isto é, né? Claro, né? Isto é, claro, né? A consciência semítica que fica abaixo da fraseologia da escritura, né? Ou seja, por trás do que está escrito, né, nas escrituras, até nas escrituras em grego, tá? Existe uma consciência semítica, ou seja, mesmo as frases em grego, você tem que interpretar através dessa consciência semítica, tá? A não ser que o termo ali seja puramente grego, puramente da cultura grega, né? No Novo Testamento você tem esse desafio a mais, ou seja, conseguir identificar o que está sendo falado ali que deve ser interpretado de acordo com a cultura grega ou de acordo com a cultura judaica, tá? Por exemplo, a palavra logos, tá? A palavra logos, que significa palavra, verbo, ela não deve ser interpretada segundo a cultura judaica, porque na cultura judaica ela não significa nada, tá? Ela deve ser interpretada segundo a cultura grega, porque logos é um conceito filosófico grego, tá? Então, esse tipo de coisa que você tem que identificar quando você está lendo, né, o Novo Testamento. A gente aqui. E, onde quer que as Escrituras chamam Cristo de o Filho de Deus, elas afirmam a sua His true and proper deity, né? Elas afirmam a sua verdadeira e própria deidade. Assim como um mero filho do homem, né? Um mero filho do homem é como seu pai na sua natureza essencial, que é possuída de humanidade, né? Da mesma forma, né? Cristo, o Filho de Deus, era como seu pai, em sua natureza essencial, que é possuída de deidade, né? O Pai e o Filho, junto com o Espírito Santo, são coeternos e coiguais em poder e glória, né? E participam da mesma natureza ou substância, tá? Então, gente, é isso aí, tá? Quem está falando isso aqui? Sou eu que inventei? Que na ideia semítica, né? Na ideia oriental, né? Você falar que você é filho de alguém significa que você é igual àquela pessoa, igual, tá?
Então, por exemplo, se Deus é eterno e Jesus é filho de Deus, então Jesus é eterno também, não foi criado, tá? Se Jesus não for eterno, ele não é filho de Deus, tá? Isso dentro da ideia semítica, tá? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tá, gente? Olha só aqui, ó. Benjamin B. Warfield, né? Eminente Presbyterian, né? Célebre presbiteriano, célebre teólogo presbiteriano, educador e presidente de seminário, né? Ou seja, não é qualquer um, tá? A designação Filho de Deus é uma designação metafísica e nos diz o que ele é no seu ser, tá? And what it tells us that Christ is in his being of being is that he is just what God is, né? E o que nos diz que Cristo é no seu ser é que ele é o que Deus é. Tá? It is undeniable, né? Isso é inegável. E Bossuet, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, por exemplo, não nega isso. Que desde os primeiros dias, né, earliest days, né, os dias iniciais da cristandade para frente, né, desde os dias iniciais da cristandade para frente, nas palavras de Bossuet, Filho de Deus era equivalente simplesmente a igual a Deus, tá? Então falar Filho de Deus, olha lá, Son of God was equivalent simply to equal with God, né? Filho de Deus era simplesmente o equivalente a igual a Deus. Qualquer um sabe disso, qualquer teólogo sabe disso, meu Deus do céu, minha gente. Agora vamos ver isso na própria Bíblia, né? A própria Bíblia ensina isso. Mateus 16:16, né? Respondeu a ele Simão Pedro e disse, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Isso aqui é Mateus 16:16, né? Agora vamos ver o 16:17, o que fala aqui. Né? Olha só. O que Jesus fala para Pedro? Ó, porque... Opa, essas coisinhas aqui tá atrapalhando, hein? Sai daí. Porque... Tá, vamos ver de longe aqui. Não vai. Porque carne e sangue, tá? Aqui na parte de baixo, tá, gente? Oti, aqui, ó. Porque carne e sangue não te revelou, mas o meu Pai que está no céu, tá? Ou seja, quando Pedro diz, né? Se tu és Cristo, Filho de Deus, Jesus diz, olha, quem te revelou isso foi o Pai, tá? Por quê? Porque Pedro reconheceu que Jesus era Deus, né? Quando Pedro diz, tu és o Filho de Deus, não um Filho de Deus, mas o Filho de Deus, Pedro está reconhecendo, né? Que Jesus é Deus, tá? Agora, vamos ver aqui também, ó, João 5:18, né? João 5:18, né? Por causa disso, né? Mas buscavam os judeus matá-lo, tá? Porque não somente quebrantava o sábado, não somente quebrantava o sábado, mas também dizia, né, que Deus era seu próprio pai, tá? Próprio pai, aqui ó, patera idion, né? O seu próprio pai, né? Fazendo-se, que em grego é tudo invertido, tá, gente? Fazendo-se a si mesmo, né? Fazendo a si mesmo igual a Deus, tá? Então você tá vendo? Você não precisa vir aqui e ler, né, o livro, né, Eternal Sonship of Christ, né, e ler o que o Benjamin B. Warfield aqui escreveu, né, o outro teólogo lá também, né, o Lorraine
Boetner, você não precisa fazer isso. É só você ler João 5,18, tá? O que Jesus estava fazendo? Ele estava dizendo que Deus era seu próprio pai, né? Patera idion, né? Próprio pai. É diferente da gente, tá? Porque Deus não é o nosso próprio pai. Deus é o nosso pai, mas é por adoção, tá? Agora, Jesus não. Deus é o próprio pai dele, tá? E quando Jesus faz isso, o que acontece, né? Ele faz a si mesmo igual, né? Ison igual toteo, a Deus, tá? Então Jesus é igual a Deus. Se Deus é eterno, Jesus é eterno também, tá? Mas aprenda que Jesus não é o próprio Deus, assim, no sentido de que ele não é o próprio Pai, tá? Ele é outra pessoa. O Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa, mas o Pai é Deus. E Jesus também é Deus, tá? Bom, então é isso aí, gente, né? Os testemunhos de Jeová, eles são falsos intelectuais, né? Não conhece assim coisas básicas, tá? Coisas assim mínimas, né? Ficam se fazendo aí de muito conhecedorzão aí e me fala uma coisa dessa. Jesus não é Deus, Jesus é o Filho de Deus. Mesma coisa falar que não é meia dúzia. Não, isso aqui não é meia dúzia, isso aqui é 6, tá? Meu pai. Tá bom, gente? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Letra out, tchau.